E aí, turma, juniores, tudo bom? Como vão vocês? Saudade, né? A gente tem passado esses meses longe, mas utilizando esse meio, a internet, para continuar estudando a Bíblia, né? Todo domingo tem uma aula, tem um tio, uma tia, né? Essa semana sou eu que estou aqui com vocês e é um prazer. E hoje a gente vai fazer um estudo e eu queria pedir logo para vocês deixarem aberto a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 20. A gente vai fazendo uma leitura do texto de acordo com o que a gente for desenvolvendo o estudo. A gente não vai ler tudo e depois começar a estudar. A gente vai lendo e estudando. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Mas antes de a gente começar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que Tu tem nos dado. Muito obrigado porque esse momento tem sido uma bênção para as nossas vidas. Tu tem nos dado a oportunidade de continuarmos estudando a Tua Palavra. Muito obrigada. Abençoe toda a nossa escola dominical, tanto o departamento infantil, quanto a classe dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, enfim, todos. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai hoje falar sobre algo muito importante. Mas antes da gente ler o texto, eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Esse momento que a gente tem vivido, que a gente tem estado em casa, muitas pessoas estão em quarentena ainda, né? Algumas já voltaram a trabalhar, outras ainda estão em casa, os alunos ainda estão assistindo aula, alguns, né? Pela internet, outros não estão tendo aula ainda. Então a gente tem tido esse momento, né? Foi um intervalo que Deus permitiu, né? No mundo todo, não só aqui no nosso país, mas vários países estão passando por isso. E o que você tem feito nesse período que você tem estado em casa? Eu sei que a gente, né, obviamente deve estar fazendo as tarefas escolares, quem está estudando, e deve também tendo a oportunidade de ver televisão, né, jogar videogame, brincar, ainda que virtualmente, com seus amigos. Mas você tem aproveitado esse tempo para ter um tempo melhor com Deus? Para poder ler a sua Bíblia? Né? A nossa classe, os juniores, são alunos entre 9 e 12 anos, então já são alfabetizados, já podem ler. Então, aproveite esse momento para você ter mais intimidade com Deus, ler mais a palavra, né? Jesus lá no Evangelho de João fala assim, ó: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como que você vai guardar os mandamentos do Senhor, né? Manifestar esse amor por Ele, sem ler a palavra? Então, para que nós venhamos guardar, e esse guardar não é simplesmente memorizar, é colocar em prática na nossa vida, sem ler a palavra. Então é muito importante, aproveite esses dias que você está mais em casa, que tem tido mais tempo, para ler mais a sua Bíblia, para ter mais experiências com Deus, né? Para estar orando mais. Hoje a gente vai ver uma experiência de alguém que realmente colocou isso, priorizou isso, e Deus deu vitória, né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia? Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje a gente vai falar sobre o rei Josafá. Em algumas Bíblias o nome dele aparece Jeosafá, e outras Bíblias Josafá. Josafá foi um rei que reinou 25 anos. E ele, uma das coisas que ele fez logo assim que ele assumiu o reinado, foi identificar que as pessoas estavam muito distantes da palavra de Deus. Então ele deu ordem para que os levitas levassem a palavra de Deus por todo o seu reino, todas as cidades tivessem contato com a palavra de Deus. Ele sabia que era importante que as pessoas tivessem esse contato com a palavra. E Deus deu muitas vitórias para Josafá por conta disso. Mas em um determinado momento, próximo até do final do seu reinado, aconteceu algo que deixou ele muito assustado. Então vamos ler? Vamos ler o capítulo 20, o verso 2. Diz assim, ó: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Até aí, o verso 3. Chegou a notícia para ele que um exército enorme, muito maior do que o que ele possuía, estava vindo para atacá-los.
E o verso 3 diz que ele ficou alarmado. E o que ele fez foi orar, pedir, né, a misericórdia do Senhor e proclamou um jejum. Então ele diz, a Bíblia diz lá no verso 4, vamos ler? O verso 4 diz assim, ó: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, que era o reino de Josafá, para buscar a ajuda do Senhor. Verso 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E o verso 6 diz o seguinte: e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Então, Josafá, né, fez essa oração, ele mandou reunir todo o povo diante do templo, todos em jejum, até as crianças, todo mundo, e eles começaram a clamar ao Senhor. Então ele disse: Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu que fizeste todo esse mundo e governa todo esse mundo, ou seja, não existe ninguém mais poderoso do que ti, né? O Senhor é o mais poderoso. E aí ele diz: ninguém pode se opor a ti. E é verdade. Quando Deus tem um propósito, quando Deus quer fazer algo, ninguém pode se opor. Às vezes nós achamos que alguém está fazendo algo que está prejudicando a obra de Deus, né? Está atrapalhando, mas na verdade Deus permite que algumas coisas aconteçam, mas Ele controla tudo, Ele governa tudo. Não pense você que esse momento, a pandemia, tudo isso que está acontecendo, fugiu do controle, como se Deus não tivesse mais o controle. Ele está no controle. Tem coisas que nós não entendemos. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, que até são coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, mas existe uma permissão de Deus para isso, um propósito de Deus, como aconteceu com Josafá. Ele não queria que um exército numeroso viesse lutar contra ele, mas chegou essa notícia, uma notícia ruim. E o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor, foi orar, pedir, clamar a Deus nesse momento difícil. E o verso 7 diz assim, ó, continuando a oração de Josafá: não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? E eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome? Dizendo, verso 9: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, seja da fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então esse texto faz menção quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, o Senhor disse para ele que quando eles estivessem passando alguma necessidade, alguma dificuldade, fosse doença, fosse alguma praga, alguma coisa, se eles se humilhassem e orassem, né, e buscassem a face do Senhor, o Senhor iria ouvir o clamor dele, iria sarar a terra, iria abençoar o povo. Então ele faz menção, né, Josafá, na sua oração, aquilo que Deus havia prometido a Salomão quando o templo foi dedicado a ele. E ali, agora, os inimigos do povo de Deus, que durante o período que eles estavam vindo do deserto, saindo do Egito e passando pelo deserto, indo para essa terra que Deus havia dado, eles não atacaram esses povos que agora estavam vindo atacar. Deus disse que para que eles não atacassem eles, e agora eles estavam vindo contra, ou seja, eles não receberam mal, mas agora estavam querendo fazer um mal contra o povo de Deus. Aquela história de pagar o bem com o mal, né? Ao invés de eles serem gratos por não terem sido atacados pelo povo de Deus, agora eles estavam vindo, querendo destruir o povo de Deus na terra que Deus havia dado a eles.
E aí Josafá estava preocupado, porque o número de soldados era muito grande. Ele sabia que ele não tinha a mesma quantidade de soldados para lutar. E assim acontece com a gente. Às vezes a gente se vê numa situação difícil, né? Às vezes pode ser que na sua vida você se veja em algum momento dela numa situação que você acha que você não tem como resolver aquele problema. Está muito além das suas forças, das suas possibilidades. Mas não esqueça que você tem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, fez a terra, fez você. E Ele pode todas as coisas. Creia, confie que Ele vai te dar a solução. E foi isso que aconteceu. Então Josafá orou, clamou e Deus respondeu. A Bíblia diz que lá no verso 14 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Ou seja, eles não precisavam ter medo, porque aquela batalha seria vencida pelo Senhor e não por eles. E vejam o que aconteceu. Lá no versículo 23, 22, diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Ou seja, olha a ordem que Deus deu. Ao invés de colocarem soldados, né, com lanças e espadas na frente de batalha, Deus ordenou que eles colocassem cantores, pessoas para adorarem ao Senhor. E no momento que essas pessoas começaram a adorar o Senhor, o verso 22 diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Ou seja, esse povo que estava querendo atacar. No momento que eles começaram a adorar ao Senhor. Então, a batalha que nós enfrentamos nos nossos dias não é uma batalha nossa, é a batalha é do Senhor. E nós iremos vencê-la adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra, buscando a presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando os homens de Judá, no verso 24 agora, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Por que aconteceu? O verso 23 diz, os amonitas e os moabitas atacaram os homens de Seir, também que estavam junto com eles, para destruí-los e aniquilar. Depois de massacrarem os homens de Seir, eles destruíram uns aos outros. Deus trouxe uma confusão na mente deles, que ao invés de atacarem o povo de Deus, eles começaram a lutar entre eles mesmos. Um exército enorme que começou a lutar contra si próprio e se destruiu, sem que o povo de Deus usasse nenhum tipo de arma. A única arma que eles usaram foi a adoração. E naquele momento, eles receberam de Deus a vitória. Deus trouxe uma confusão, os inimigos se autodestruíram e o povo de Deus saiu vitorioso. O verso 25, vamos ler? Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Olha só, eles foram totalmente destruídos e ainda os soldados do povo de Deus ainda foram lá e recolheram o que eles tinham de valor. Ou seja, uma batalha que foi vencida pelo Senhor e não pela força dos homens do povo de Deus. Ou seja, nós temos que buscar o Senhor, porque as nossas batalhas vão ser vencidas pelo Senhor. Não tenha medo. Se você está passando um momento difícil, se você está preocupado com alguma coisa, entrega isso para o Senhor, porque Ele é que batalha por nós. Um grande beijo. Vou te dar uma sugestão. Já que a gente tem tido um tempinho maior, né? Estamos em casa, comece a fazer a leitura de livros da Bíblia.
Então, começa fazendo a leitura do Evangelho de João. Você vai entender muita coisa a respeito dos ensinamentos de Jesus, dos milagres que Jesus operou. Aproveite o seu tempo extra para ler esse Evangelho de João agora, nesse período da pandemia, viu? E creia, peça ao Senhor que todas essas dificuldades, todos os problemas, Ele vai trazer solução. Um forte abraço para todos, um beijo. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz
obrigada. Pode pedir o teu louvor, querida, a tua adoração. Adore o Senhor.